Esse aqui. Vou fazer sombra ali. Vamos lá. Estamos vendo tipos de forças e já vimos força peso e força normal. Aí uma é o oposto da outra em certos casos, né? A peso sempre vai ter a normal como sua oposta, mas a normal também pode ser outra força, né? Vamos ver agora a força de atrito. Tipo de força. Forças. Força de atrito. Esse assunto é bem complexo. Força, né, que a gente está vendo. Então, eu vou deixar a próxima semana para a gente fazer bastante revisão, bastante questões, tá? Então, eu não vou estar passando atividade para você fazer em casa, não. Vai ser aqui, então é necessário que todos tenham o livro. Ele faça a questão tal, vocês fazem, e aí eu corrijo depois. Tá? Corrijo na aula mesmo, tá? Depois assim. Vocês corrigem, depois eu faço. Depois vocês, eu faço. Assim, alternando, né? Mas vai ser durante a aula, tá? Que é para eu poder tirar a dúvida. Porque em casa eu não tiro a dúvida de vocês. Vocês fazendo em casa. E é necessário que todos tenham o livro. Certo? A força de atrito é uma força estritamente de contato. Tá? Então, vou botar logo aqui na característica dela. Ela é uma força de contato. Não tem como haver atrito sem o contato entre dois corpos. O atrito, eu já dei uns exemplos a vocês aqui. Eu estava falando de força normal. Mas veja, o atrito, eu posso dar outro exemplo a vocês. É quando você anda, o simples ato de você andar, você precisa do atrito ali, tá? O atrito é ele que faz com que você ande. Senão, quando você fizesse força no pé para você ir para frente, o seu pé iria escorregar e você não iria. Se alguém já tentou andar em um chão, em um piso bem ensaboado, bem liso, percebeu que é complicado. Pronto, outro exemplo. Se você está dentro da piscina e tenta andar, a piscina, sei lá, o nível está bem alto, tá ali no seu pescoço, sei lá. Você não consegue alcançar muito bem no chão, mas ainda alcança, né? Você tentar andar vai ser um pouco mais difícil, porque o atrito ali está reduzido, já que tem água, bastante água, e o piso está liso. Tá? Então o atrito ali está reduzido, você vai ter dificuldade de andar. Você prefere pular, né? É um dos exemplos. Tá? Quando você empurra uma caixa no chão, ali o atrito impede que ela vá com mais facilidade, né? Dependendo do peso da caixa ali, dependendo da massa dela, né? O atrito vai... Quanto maior a massa, maior o atrito, tá? Então, dependendo da massa dela ali, pode facilitar ou não. E aí nós temos dois tipos de atrito, tá? Vou falar a definição de atrito em si aqui, definida por Isaac Newton. A força de atrito entre superfícies de contato, atrito vai ser sempre em contato, tá? Ocorre quando há uma tendência ao deslocamento ou ao rolamento, também pode o atrito, vamos ver os tipos de atrito, tem outra forma aí quando é sobre rodas, tá? E essa tendência, ela é contrária à força aplicada, tá? Então o atrito é exatamente o contrário da força aplicada. E é isso, professor. Ó, você tem um solo, tá? Tem o solo, você tem uma caixa. Você empurra essa caixa
direção horizontal, sentido direita. Você vai empurrar ela para lá. Você está aqui empurrando essa caixa, certo? Então, a força aplicada é nesse sentido, tá? Nesse sentido. A força de atrito ela é oposta à força aplicada. Se a força aplicada é para lá, a força de atrito é a força de contato, então tem que ser aqui, tá? É o contato da caixa com o solo. Essa força de atrito ela é no sentido oposto, tá? Vai ser sempre oposto à força aplicada. Ok? E aí, não sei se eu já falei para vocês. Não falei ainda não, mas mais na frente eu falo. Calma por aqui. Existem dois tipos de atrito, tá? Vou apagar aqui. Existem dois tipos. O atrito ele pode ser cinético ou estático. E já vamos ver a diferença de cada um. Lembra que eu falei? Professor, tá embaçado. Mas o áudio tá bom? Tá. Eu fui escutando quando melhorar. Porque eu conversei com o pessoal da secretaria e como não são todos os alunos, eu não posso parar não, tá? Porque aí é um problema da internet. Se fossem todos os alunos não estivesse conseguindo, aí o problema seria, no caso, ou na minha internet ou no sistema, né? Mas aí no caso, como, por exemplo, só 2 alunos aí tá embaçado. Isso significa que é a internet de vocês. Agora, se todos os alunos tiver, eu pago. Tá? É todos os alunos, é da José, da Maria Luísa. Tá bom ou tá embaçado? Gisele, Maria Luísa. Nessa hora que vocês falam, tá? Não, tá não, Não? embaçado. Tá bom, né? Então, posso continuar. O atrito cinético é quando um corpo ele desliza, ou melhor, o atrito está agindo ali quando os dois corpos eles estão em contato. Tá? Quando o corpo ele desliza sobre o outro. Tá? Em uma situação em que há movimento, né? Óbvio. Se não há movimento, quer dizer que não está tendo atrito, ele está parado. O atrito ele precisa do movimento. Tá? Claro, tem um atrito inicial, quando o corpo está parado, tá? Tem um atrito aí que você precisa botar uma força maior para começar a mover esse corpo. É bem mais fácil você mover um corpo que já está em movimento do que tirar ele do repouso, tá? Do que mudar ele do seu estado inicial. Então, cinético é quando um corpo desliza sobre outro. Quando um corpo desliza sobre outro. Que é o exemplo que eu acabei de fazer, tá? Todo o corpo, toda a caixa, toda a parte de baixo ali da caixa, ela está em contato com o solo. Então, o corpo está deslizando sobre o outro, certo? Já o estático ocorre quando a superfície dos corpos ali, elas não têm contato total entre si. Tá? Isso geralmente ocorre aí, no caso, em corpos redondos, tá? Como rodas, com a própria roda. Imagine essa caixa que eu fiz, fazer diferente aqui agora, você tem o solo, você tem
caixa, só que a caixa ela está em cima de uma plataforma que tem rodas. Então, o atrito aqui não está sendo da caixa com o solo, está sendo das rodas com o solo. Tá? E esse atrito é diferente, porque você não vai arrastar as rodas. As rodas elas vão girando. Tá? Então, esse é o atrito estático. O atrito estático é quando o contato aí entre os corpos ela não é de uma superfície plana com outra plana, tá? É geralmente quando há um corpo redondo aí. Tá? O estático é quando há corpos, o corpo, né? Corpos redondos na interação. E aí, esse caso de ter as rodinhas. Em geral, o atrito estático é quando o corpo está em repouso, tá? E aí você tem que retirar ele do repouso, aí ocorre esse estático. Tá, que geralmente estão em repouso. Porque geralmente estão em repouso. Ó, já que ele tem rodinhas, se ele já está em movimento, não está tendo atrito. Aquela rodinha ela não vai deslizar, ela vai rolar. Então não tem um atrito ali. Tá? Mas no início, quando ela está parada, no momento que você empurra, há um pequeno atrito ali, mas senão ela não iria girar. Tá? Se não houvesse o atrito entre a rodinha e o solo, ela não ia girar. Ela ia, não tem atrito nenhum, nada ia forçar ela para baixo. Vou fazer o esquema aqui. O solo foi só a rodinha, tá? Ó, se não tem atrito aqui, quando você empurrar o carrinho aqui em cima, ela não vai girar. Ela vai se mover do mesmo jeito que está aqui. Tá? Ela está nesse formato, ela vai se mover nesse mesmo formato. Por isso, há o atrito estático, que é o inicial, que está aqui. Quando você empurra no primeiro momento que ela está parada, ela vai girar. Então, no segundo momento, ela já está assim, ó. Tá? Ela girou. Certo? É isso que é o atrito estático. Porém, aí ela já está girando. Então, esse atrito aqui, considerando só esse atrito, né? Esse atrito ele vai deixar de fazer efeito ali, porque ela está rolando sobre o solo. Ela não está arrastando. Certo? Então, vocês concordam que é bem mais simples você mover uma caixa sobre rodas do que uma caixa com o corpo dela totalmente ali em contato com o solo, né? Imagina aí no supermercado, você tem aqueles carrinhos sobre rodas, acredito que facilita bastante do que você empurrar toda a sua feira sem ter aqueles carrinhos, né? Empurrar toda a sua feira ali, imagina aquele carrinho sem as rodas ali, empurrar ele com a feira dentro. Complica, né? Então, as rodas, ela
tem o atrito inicial, mas após pegar velocidade, ela não tem mais o atrito. Mas por que ela para? Porque há outro atrito. Se você parar para pensar, no meio da rodinha aqui, ó, no meio da rodinha, ela tem um ferro, né? Que vai até o outro lado do carrinho, né? E aqui tem um atrito aqui, entre esse ferro e essa rodinha, que é o rolamento. Tá? Por isso, o que se faz nas rodas de carro, moto, bicicleta, carro de mão, carro do supermercado, qualquer roda, o que é que eles fazem? Coloca lubrificante aqui, em geral é graxa, tá? No rolamento, o rolamento tem umas bolinhas, né, metálicas que já reduzem esse atrito. E aí eles colocam graxa, que vai reduzir ainda mais, vai ficar ainda mais liso, tá? Então, tudo isso para reduzir o atrito, para facilitar que você coloque menos forças para mover. Certo? Se quiser tirar print, tirem que eu vou apagar para a gente continuar. Quero terminar a força de atrito hoje. É pouca coisa, na verdade. Foi? Já? E aí? Ninguém diz nada, eu vou apagar. Pode apagar. Então, a imagem melhorou ou ainda tá? Melhorou. Eu desliguei minha internet, aí melhorou. Mas minha internet tá ruim. Internet, tá vendo? Deve ser a minha. Porque, em geral, quando é a minha aqui, ou erro no sistema, também fica embaçado para mim. E aí não tá. São vários fatores que produzem a força de atrito, tá? Mas antes de falar, eu quero saber se vocês estão entendendo o que é o atrito, pelo menos. Está entendendo o que significa o atrito? Entendendo. Alguém não está entendendo? Alguém não faz ideia do que seja? Quando eu falar a força de atrito entre esses dois corpos, vocês não fazem ideia do que é? Alguém não está entendendo ainda o que é a força de atrito? Porque aí não adianta eu ficar falando sem vocês saberem do que eu estou falando. Né? Alguém não entendeu o que é o atrito? Ó, quando eu faço esse desenho e digo imagine, é para você imaginar mesmo, tá? Imagine você mesmo aí, na sua casa. Imagine uma cadeira aqui. Tá? Uma cadeira. E você vai. Essa cadeira está embaixo da mesa. Você quer sentar nela aqui. O que é que você faz? Você puxa a cadeira para poder sentar. Quando você puxa, você coloca uma certa força, porque essa cadeira ela arrasta do chão. Não é? Ou você levanta se quiser. Mas vamos imaginar que você arrasta ela. Você, quando puxa essa cadeira, até na sala de aula mesmo, né? Quando você puxa essa cadeira, tem um atrito dos pés dela no chão aqui. Por isso ela arrasta, por isso você precisa usar um pouco de força. O atrito é o contato entre os pés da cadeira e o chão. Tá? Sem esse atrito, quando você puxasse a cadeira, ela viria com muita facilidade. Tá? E, inclusive, nela, ela continuaria se movendo. Tá? Porque sem o atrito, ela fica muito solta. Então, qualquer força, por menor que seja, vai fazer com que ela se mova. Lembra que eu falei, se tem um ônibus, vou fazer outro exemplo aqui. Tá? Se eu tenho um ônibus aqui, não existe atrito nenhum. Não existe atrito. Atrito aqui é do ônibus com a superfície. Se uma muriçoca, pousar aqui nesse ônibus, ela aqui pousou no ônibus. Esse ônibus vai começar a se mover, porque não existe atrito. Vai ser uma grande velocidade? Não, vai ser muito pequena, muito lenta, porque a força que a música vai fazer aqui é muito pouca, mas ele vai se mover.
tá? Ele pode estar se movendo na mesma velocidade que suas unhas crescem, mas ele está se movendo, tá? Por menor que seja a velocidade, as suas unhas crescem, não crescem? Se ela não crescesse, seria ótimo, né? Precisava cortar ou não, né? As mulheres que gostam de unha grande não teriam. Mas elas crescem, e ela está se movendo. Então, isso acontece. Se não tem atrito nenhum aqui, uma simples mosca pode fazer um ônibus se mover. Não estou dizendo que é rápido, mas se move. Tá? Então, isso é o atrito. É a força entre os dois corpos, que basicamente deixa um preso ao outro. Né? Então, o atrito, ele sempre vai ser entre dois corpos. Isso aqui é o solo, tá? E aqui é a caixa A. Ele vai estar sempre entre os dois corpos. Está sempre aqui, ó. Certo? Que é uma caixa totalmente sobre uma superfície, o atrito está aqui. Quando você tenta fazer qualquer força, claro, no caso o atrito está aqui embaixo, se você fizer uma força para cima, não tem atrito, né? Mas se você empurrar ou puxar nesses dois sentidos, né? No caso, para a direita ou para a esquerda, esse atrito ele vai atuar, né, impedindo que esse solo, que essa caixa aqui, ela se mova com facilidade, né? Você vai ter um pouco de dificuldade para empurrar. Imagina um sofá, outra coisa. Você vai empurrar a sua casa, aumenta muito ali o atrito entre o sofá e o solo, certo? Os fatores que a internet agora, a imagem agora, acho que se ficou para mim, ficou para vocês também, né? Sim. São vários fatores aí que produzem as forças de atrito, tá? A rugosidade da superfície, então a superfície ela é rugosa, isso acontece, tá? O que seria a superfície rugosa? É, é mais fácil você mover um sofá na sua casa, em cima, sei lá, no caso da cerâmica, ou no asfalto. Você acha que é mais fácil empurrar o sofá no asfalto? Ou no calçamento, que ainda é pior? Acho que não, né? A superfície mais lisa é mais fácil de empurrar. A que é mais rugosa, no caso o asfalto, é bem mais difícil. Então, quanto mais rugoso for, quanto mais áspero for, tá? A Rebeca voltou a falar novamente. Quanto mais maior é o coeficiente de atrito. A rugosidade da superfície é um coeficiente de atrito. Tá? Nós já vamos ver. Coeficiente de atrito. Tá? Como a imagem está ruim, não se liga na imagem, não. Tenta imaginar aí. A tabela aqui traz vários exemplos de coeficientes, tá? Os números de coeficiente. Mas vamos ficar na teoria enquanto não pode escrever ali. O que seria mais. O que teria um coeficiente de atrito maior? Tá? Quanto maior a rugosidade, maior o coeficiente de atrito. Tá? Quanto mais áspero, maior o coeficiente. Então, o que teria um coeficiente maior aí? Uma borracha ou um vidro? Mas você empurrando alguma coisa, tá? Você empurrar o seu sofá em cima de uma borracha ou em cima de um vidro? E aí? Qual dos dois tem um coeficiente maior? O vidro?
Eu O acho que vidro, o vidro. o vidro é mais Não, não, vai áspero que a quebrar. borracha? Vai quebrar, Não, eu acho. Você tá questão de falando assim, quebrar. se for pra passar por cima, é? Eu tô falando para você empurrar sobre, empurrar em cima. Tá? É um vidro resistente, ele não vai quebrar. Tá? Mas se você empurrar o seu sofá ou qualquer outra coisa, é mais fácil você empurrar em cima de uma superfície de borracha ou de superfície de vidro. De vidro. Não, De É borracha, mais eu fácil de acho. vidro. eu acho. Oxi, É mais fácil na de vidro, né? O vidro é liso. É mais difícil na borracha, porque a rugosidade da borracha é maior. Então, o coeficiente de atrito da borracha ele é maior que o do vidro. Mas, claro, tem que haver interação entre dois corpos. Lembra? Está falando, é o contato. O atrito é o contato entre dois corpos. Então, eu não posso considerar o material só de um. Tá? Tem que considerar o dos dois. Então, nós temos vários exemplos no livro. Na página 17 você pode ver. A borracha com o cimento. Aí você tem um coeficiente, tem aí o número. O alumínio com o aço. O vidro com o metal. Tá? Então, são sempre considerando dois materiais. Você pode fazer dois materiais iguais. O gelo com o gelo. Ou madeira com madeira. Tá? Ou até vidro com vidro também. Cada um vai ter o seu coeficiente. Madeira com madeira seria você, por exemplo, empurrar uma mesa sobre um piso de madeira. É madeira com madeira. Tá? Melhorou a imagem para vocês também? Para mim, melhorou. sim. Melhorou. Sim, 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 né? Então, a rugosidade, eu estou falando aí das asperidades, se é que eu posso falar assim, da superfície, tá? Quanto mais áspera, mais rugosa, né? Óbvio, é a mesma coisa, maior vai ser o coeficiente, tá? Coeficiente de atrito também é conhecido como coeficiente de aderência, tá? A aderência aí entre duas superfícies. Ele depende do material aí que é feita as superfícies, tá? Cada superfície aí, cada contato entre duas superfícies vai ter um coeficiente diferente. Então, nós temos assim uma fórmula bem, bem tranquila, a fórmula para determinar a força de atrito. Tá? Estamos só falando dela aqui, sabendo que ela existe, sabendo onde ela existe. Então, vou aproveitar que a imagem está boa e vou fazer logo a fórmula aqui para vocês. Já vimos o que é força normal, né? Nós temos que a força de atrito, acho que deveria ter pego mais espaço. Fazer menor letra também. A força de atrito é igual à força normal vezes o coeficiente. Que coeficiente é esse? Coeficiente é atrito, né? Que aí eu vou ter que dar. Tá? Vocês não podem descobrir, não. Na questão, toda questão vai ter o coeficiente de atrito. Tá? Reduzindo essa fórmula, ela é FAT. O que seria FAT? A força de atrito. Tá? O F é grande e o AT é pequeno. Tá? FAT, que é a força de atrito, é igual a força N, que é a força normal, vezes o coeficiente de atrito, a gente usa I. Tá? Deixa eu ver se o livro ele trata de alguma outra forma. O livro ele não traz. Tá? Então,
Em geral, usamos I. Aparentemente, o livro ele utiliza Φ, que é uma letra grega. Tá? Pode ser também. Como é um coeficiente, vamos usar o Φ, então. Tá? É como se fosse um U, sendo da primeira perninha maior. Esse é o Φ. Deixa eu esse N aqui. Tá? Só normal vezes Φ. Vou só identificar cada um aqui. Isso aqui é a força de atrito. Força. Atrito. Essa aqui é a força normal. E esse aqui é o coeficiente de atrito. Aí, claro, se você olhar na tabelinha, nós podemos ter dois coeficientes. Eita, tem mais que por ruim, né? Mas se você olhar na tabela aí na página 17, nós podemos ter dois coeficientes. Pode ser o coeficiente estático, nós vimos, e pode ser o coeficiente cinético. Qual é a diferença entre os dois? O estático, o móvel está em repouso. Tá? Se você observar, o estático, apesar de ter as rodinhas, é sempre maior do que o cinético. Tá? Por quê? Porque o estático está em repouso. Mesmo que tenha as rodinhas, vai ser maior, porque ele está parado. Se já está em movimento, é bem mais fácil você empurrar. Tá? Imagine um carro, o carro é pesado, tá? Você fica imaginando só rodinha, tem rodas grandes também. Um carro, para você tirar ele do repouso, mesmo ele com rodas, é mais difícil. Tá? Agora imagine o carro, ele não tem rodas, mas ele já está em movimento. E você chega lá e ajudar ele. O atrito ali é menor, porque ele já está em movimento. Então é bem mais fácil você chegar lá e empurrar, ajudar ele a se mover. Tá? Para tirar do repouso, a força é sempre maior. Tá? Então o atrito do móvel que está em repouso, ele é sempre maior. E quando eu falo de repouso, eu estou falando do estático. Isso aí vocês têm que ter em mente. Tá? É só lembrar que empurrar um corpo que está parado é mais difícil do que empurrar um que já está se movendo. Tá? Ele já está se movendo, você ali vai estar só ajudando a se mover mais rápido. Certo? Então se ligue nesse coeficiente aí. Eu vou dizer se ele é estático ou analítico. Que vai estar sempre na questão, então vocês não precisam se preocupar muito com isso, não. É só saber o que está acontecendo. Ou pelo menos saber, né? Se na questão disser que o corpo está parado e tem um coeficiente de atrito tal, você já sabe que eu estou falando do estático, que está parado. Agora, se a questão de ser um corpo já em movimento, com um coeficiente de atrito tanto, se está em movimento, é um cinético. Tá? Então, aquele print aí. Ficou alguma dúvida sobre atrito? A chance é essa, tem 2 minutos para tirar dúvida. Nenhuma dúvida, professor. Que bom. E outra coisa, eu posso não dar a força normal e nem a força de atrito, só vou dar o coeficiente. E aí, como é que vocês vão achar a força normal? A gente vai ter que fazer outra fórmula. Não, força normal Vai não ter tem que fórmula, usar. não. Eita, vai ter que a força. Eu tô confundindo com a força resultante. Aí a gente vai ter que fazer essa fórmula aí. Não, olha o que eu posso fazer. Eu posso dar a massa do corpo. Posso dar 3 coisas. A massa, ou melhor, só a massa, na verdade. Eu digo que o corpo está na Terra, esse massa tal, e o coeficiente de atrito é tal. Quando você tem a massa e sabe que ele está na Terra, você sabe que a gravidade da Terra é 9,81.
Se for diferente disso, eu vou dizer. Use a gravidade como 10. Tá? Se eu não disser, você vai ter que usar 9,81. Tá? Se eu disser que está na Terra, pronto, você é 9,81. Agora, se eu disser está na Terra, considere a gravidade, ou se eu não nem disser que está na Terra, né? Mas se eu falar considere a gravidade 10, você tem que usar o que eu falei. Agora, se eu não disser nenhuma, se eu não use a gravidade tão, considere a gravidade tal. Se eu não falar da gravidade, você vai considerar ela 9,81. Eu já falei isso aqui. Tá? Para que a gravidade? Ó, se eu tenho uma massa e eu conheço a gravidade, eu descubro o peso, né? Foi na última aula. Eu descubro o peso. O peso é a massa, a força peso é a massa vezes a gravidade. Falei isso na última aula. E se eu tenho a força peso, automaticamente, a Rebeca deve lembrar, ou não, automaticamente eu tenho a força normal, né? Que ela é oposta e na mesma intensidade da força peso. Se eu tenho um corpo, a aula já está acabando, tá? Já acabou, na verdade. Mas, se eu tenho um corpo de massa 10, vamos usar a gravidade 10 também? Isso aqui é a massa, tá? A massa do corpo é 10. E a gravidade aqui, quando para baixo, é 10 também. Qual vai ser a força peso? A força peso desse corpo aqui. A força peso, ela é a massa vezes a gravidade. Então, a força peso vai ser a massa, que é 10, vezes a gravidade, que também é 10. 10 vezes 10, 100. Então, a força peso ela é igual a 100 newton. Tá? Se a força peso ela é 100 newton, a força normal ela é oposta, mas a mesma intensidade. Então, a força normal, aqui, a força peso está puxando para baixo, né? A força normal ela é oposta na mesma intensidade. Então, a força normal, ela também é 100 newton. Ela só muda o sentido. Vai ser para baixo ou ela é para cima, já que ela é oposta. Tá? Lembrando da terceira lei de Newton, a força peso é a ação, a força normal é a reação. Tá? Então, força normal é 100. Ó, como eu falei, eu só vou dar a massa, talvez a gravidade, se ela for diferente, né? Nesse caso eu dei a gravidade. Você acha a força peso. Achou a força peso? Você tem a força normal. Você tendo a força normal, e o coeficiente que eu vou ter que dar, não posso deixar vocês sem esse coeficiente, tendo os dois, vocês acham a força de atrito. É só multiplicar, força normal vezes o atrito. Vamos dizer que o atrito aqui seja de 1, ou seja de 0,1. O atrito é de 0,1. FAT, força de atrito é igual. A força normal que eu achei, 100, né? É igual a força peso. 100 vezes 0,1. Tem 2 zeros aqui, ó. FAT vai ser. Tem 2 zeros. Quando dar essa vírgula aqui, duas casas para a direita vai ficar 10. Estou falando de força, 10 newton. Tá? Ó, uma, duas. Tá? Vai ficar 10. Ou você faz a multiplicação mesmo, né? De 100 vezes 0,1, que vai dar a mesma coisa. 10 newton. Essa parte aí, fique tranquilo que ainda faz bem mais questões sobre isso, tá? Eu só estou mostrando a vocês que eu posso não dar apenas, que eu posso não dar a força normal. Eu posso, ao invés disso, dar a massa. E aí você pode achar. Tendo a massa, você consegue achar. Só um instante. Não, essas questões eu vou deixar para fazer com vocês segunda. Eu ia fazer agora, mas vou deixar para segunda. Eu ia mandar uma para vocês, na verdade. É melhor fazer. Descansa aí o final de semana. Se ainda tem atividade minha, façam ela. 2 atividades.
Oi? É a atividade que você mandou. O do livro e da experiência lá. Isso. Então, a experiência também é do livro, né? É bem simples a experiência. Na verdade, eu fiz um vídeo. Quem quiser ver o que eu fiz, pega. Só que aí eu não expliquei, né? Eu quero que na experiência, o ideal é mostrar o rosto de vocês, tá? Bota a farda direitinho. Aí grava o vídeo direitinho, que aí a gente bota no Instagram da escola também. Você fala, vou fazer um experimento sobre a segunda lei de Newton, ou sobre a primeira lei de Newton, a lei da inércia. Aí você faz o experimento, realiza, filmando lá, e quando você terminar, você explica. A moeda ela caiu dentro do copo quando o cartão saiu, porque ela estava em repouso, e mesmo o cartão se movendo, ela permaneceu em repouso. Então, você pode explicar aí com suas palavras também. Certo? Eu vou mandar quem quiser o vídeo, fala comigo no privado que eu mando. Mas se não quiser mostrar o rosto, pode? Rapaz, pode, né? Não vou obrigar vocês, mas seria legal que mostrasse direitinho, um experimento legal. E quem quiser aparecer Professor, no que é Instagram, isso? Hein? quem quiser aparecer no Instagram da escola, faz assim, né? Bota a farda, mostra o rosto, direitinho. Quem não quiser, não mostra, né? Fazer o quê? Só vai aparecer quem mostrar o rosto e tiver de farda. Mas, tipo assim, por exemplo, eu não quero falar. Aí, tipo, eu vou editar o vídeo e coloco, tipo assim, eu vou explicando. Você tem que Editando, explicar. sabe? Ah, Pode ser fica. explicado, editado também. Você não quer falar, quer ficar mostrando lá, só as letras, né? Só a explicação escrita, né? No caso. É isso que você está falando? Sim. Pode, né? Poder pode. Pronto, posso apagar aí já, né? Pode. Sim. Tchau, tchau. Bom final de semana. Até segunda. Até. Tchau, tchau. Até. Tchau. Tchau. Tchau.